O ministro da Educação, Rocieli Soares, estava confirmado para o evento, mas, em razão de agenda externa, não pôde comparecer. O MEC informou que estão a caminho o chefe de gabinete da Secretaria Executiva do MEC, Rubens de Oliveira Martins, e a diretora de programa da Secretaria Executiva, Patrícia Augusta Vilas Boas. Antes de darmos início às exposições, nós gostaríamos de compartilhar com todos um pouco da mais recente experiência proporcionada pela ABMS. Entre os dias 11 e 21 de outubro, 40 membros, representando 17 instituições brasileiras, desbravaram o sistema educacional, a cultura, as tradições, história e muito mais nas cidades de Tel Aviv, Jerusalém, Haifa, Cafarnaum, Nazaré e região. Convidamos o professor Janguier Diniz para falar sobre a segunda delegação ABMS Internacional Israel Experience e, na sequência, nós acompanharemos um vídeo sobre a viagem. Janguier. Bom dia. Saudar a professora Maria Inês, mais uma vez aqui conosco. Saudar a professora Maria Ângela Abrão, professor Carlos Eduardo Moreno, nossa vice-presidente Débora Guerra. Um abraço para todos vocês. Registrar a satisfação de estar aqui mais uma vez, mais um seminário nosso da ABMS. E esta vez para falar sobre dois temas extremamente em voga, atuais, interessantes, sugeridos pela professora Maria Inês, que acho que veio a calhar, que é responsabilidade social e inovação. Antes, porém, eu queria fazer um relato aqui sobre a nossa viagem para Israel, né? Israel Experience, e eu fiz um texto aqui para retratar tudo que nós passamos lá, e depois vamos ver um vídeo sobre essa experiência extraordinária. Gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que vivenciamos durante a segunda delegação ABMS Internacional, Israel Experience, que aconteceu entre os dias 11 e 21 de outubro no estado de Israel. Fomos em 40 pessoas, representando 17 entidades educacionais brasileiras, e há pouco mais de 2 semanas desembarcamos daquela que foi, sem dúvida, uma jornada inesquecível para todos os que tiveram o privilégio de nos acompanhar até um dos países mais inovadores do planeta. De fato, Israel hoje é um dos países mais inovadores, com milhares de startups, é um dos países mais empreendedores do mundo, e nós aprendemos bastante lá, né, Wilson? Foi algo extraordinário. Israel é uma nação inovadora nas mais variadas concepções do processo pedagógico à produção de novas tecnologias. Lá nos deparamos com algumas instituições de educação superior que estão muito à frente do que temos aqui no Brasil, em termos de compreensão das profissões do futuro e de como a integração entre educação e tecnologia resulta em progressos acadêmicos, científicos, econômico e social. Por outro lado, também constatamos que existem áreas nas quais caminhamos na mesma sintonia. As nossas instituições estão na mesma sintonia e, muitas vezes, melhores que as instituições de Israel. Em alguns casos, até com alguns passos à frente, como, por exemplo, no ensino à distância. Nós estamos extremamente evoluídos aqui no Brasil, no nosso ensino à distância, eu acho que um pouco mais que em Israel. No entanto, nos saltou aos olhos a diferença primordial entre a concepção de transmissão do conhecimento existente entre as duas nações. Enquanto aqui no Brasil temos uma regulamentação amarrada em modalidades de ensino, métodos de avaliação, entre outros, em Israel essas questões já foram muito superadas. Lá o governo orienta a formação do estudante ao longo da sua educação. No entanto, a forma como o conteúdo vai ser transmitido, online ou presencial, e como seu desempenho será avaliado, fica a critério das instituições de ensino.
Um dos resultados dessa maior flexibilidade é o título de Nação das Startups, concedida a Israel. Estimulados ao empreendedorismo e à inovação durante a graduação, muitos estudantes criam ainda durante o curso empresas inovadoras e que contam com a estrutura das universidades como incubadoras. Quase todas as universidades têm incubadoras lá. Acho que todas. São 62 universidades, apenas uma privada, duas privadas, não é? Apenas duas privadas, 60 públicas, e eles trabalham extremamente com o desenvolvimento da inovação e da pesquisa. Um dos resultados dessa maior flexibilidade cientes de que ensinar ciências nem sempre é uma tarefa simples, os israelenses desenvolveram uma ampla estrutura de formação de professores capazes de transmitir conhecimentos complexos de forma interessante e atraente. Eles também possuem programas de formação científica para estudantes que ainda estão no ensino médio e querem seguir carreira, por exemplo, na física, o nosso grande físico aí, o professor Ronaldo Mota. Logo voltamos de Israel com a mente em ebulição e refletindo sobre como trazer para o Brasil um pouco do que conhecemos e aprendemos ao longo dos dias daquele país. E aqui lhes trago uma boa notícia. Parte da pavimentação do caminho rumo a novas concepções e práticas pedagógicas foi construída ainda em solo israelense. Lá tivemos a oportunidade de assinar 3 memorandos de entendimento que abrem as portas para que instituições de educação superior associadas à ABMS estabeleçam parcerias em diferentes áreas. Com a Associação de Dirigentes Universitários de Israel, a Vera, que é a ABMS de lá, nós celebramos um acordo. O convênio permite o compartilhamento de ações educativas e culturais para a promoção de vínculos e de trocas acadêmicas entre seus associados. Com o Instituto Weizmann de Ciência, um dos maiores institutos de ciências do mundo, com prêmios Nobel e centenas de patentes, o memorando prevê o intercâmbio e a colaboração na formação de professores para o ensino de ciências. Por fim, o acordo firmado com o Centro Interdisciplinar de Herzliya, o IDC, abre as portas para o desenvolvimento de ações conjuntas em vários campos e em áreas específicas, como interdisciplinariedade da educação, inovação e know-how prático, empreendedorismo e negócios, comunicações, psicologia, economia, governo, diplomacia e estratégia, sustentabilidade, direito, tecnologia e segurança cibernética. Como todos podem ver, retornamos de Israel repletos de aprendizados e ideias. Como eu havia dito no jantar de abertura que tivemos em Tel Aviv, voltamos ainda mais ricos, não mais ricos de dinheiro, mas mais ricos de conhecimento, de possibilidades e experiências memoráveis como as que vivemos ao longo daqueles 10 dias. Para visitarmos as 7 universidades israelenses, foram 7 que nós vivenciamos intensamente, que estavam na programação, tivemos que viajar explorando principalmente a parte norte de Israel. Além de Tel Aviv e Jerusalém, cidades que nos hospedaram durante nossa passagem por Israel, também tivemos a oportunidade de ir a cidades como Haifa, Beersheba, Rehovot, Herzliya e Hanana. Os nomes Hanana, né? Hanana. Como todos podem imaginar, foram dias intensos de trabalho, mas estando em uma nação com cultura milenar e que possui em seu território uma cidade sagrada para 3 religiões, não poderíamos regressar sem mergulhar nessa experiência. Da antiga cidade de Jaffa, às ruínas da bíblica Cafarnaum, passamos por lugares que para muitos de nós povoavam o imaginário construído a partir de experiências religiosas, da contextualização histórica ou do interesse pelo contexto que culminou na disputa por aquele pedaço de terra. E há 70 anos
na formação do Estado de Israel. Dentro dos muros que ainda cercam a antiga cidade de Jerusalém, caminhamos pelos bairros cristão, judeu, armênio e muçulmano. Visitamos a Basílica do Santo Sepulcro, com todo o seu esplendor, e que possui em seu interior locais marcantes do cristianismo, como a rocha onde a cruz de Jesus Cristo foi fincada, a pedra sobre a qual seu corpo foi preparado para o enterro, além do próprio Santo Sepulcro, onde o corpo de Cristo foi depositado e de onde ressuscitou ao terceiro dia. Ainda na antiga Jerusalém, conhecemos o Muro das Lamentações e visualizamos o Domo da Rocha, uma das grandes obras da arquitetura islâmica e que consiste em um dos pontos mais emblemáticos de Jerusalém. Ali nós sentimos imersos em um oceano indecifrável de história, cultura e religiosidade. Tudo isso em menos de 1 km². Boiar nas águas extremamente salgadas do Mar Morto, conhecer o Mar da Galileia e visitar a Basílica da Anunciação, o Rio Jordão e os museus do Holocausto e de Israel são outras experiências que não podem ser expressadas em palavras, mas que foram sentidas de forma intensa por todos os que participaram da nossa segunda delegação internacional. Logo, minhas senhoras e senhores, tudo isso somente foi possível graças ao esforço e à dedicação de muitas pessoas. Por isso, quero agradecer imensamente a toda a equipe da BMS, que ao longo de um ano trabalhou duramente para que tudo funcionasse na mais perfeita ordem, da maneira que foi. Agradeço em especial ao Solon Caldas, nosso diretor executivo, a Lidiane Lima, a nossa assessora de imprensa, Ana, por terem coordenado essa produção dentro da associação. Quero agradecer ao nosso vice-presidente Celso Nisquier e a nossa vice-presidente Débora Guedes, e a nossa consultora de parceria internacional, Ludmila Batorina, a nossa russa brasileira, pelo empenho na elaboração da melhor programação acadêmica que poderíamos ter tido. Tenho convicção de que a qualidade das instituições visitadas e a forma atenciosa com que fomos recebidos em cada uma delas é mérito do valioso trabalho dos mesmos. Também agradeço a Edux, da professora Ara e do professor Fernando, e o Grupo A, nossos apoiadores e parceiros nessa missão internacional, e ao Grupo Intercâmbio Global, que preparou toda a logística para que tivéssemos os dias agradáveis e produtivos que tivemos. Por fim, não posso deixar de agradecer a cada um dos participantes que confiaram na BMS e partiram conosco rumo a um lugar tão longínquo, mas repleto de inovação e de oportunidades de crescimento profissional e pessoal para todos nós. Israel transformou uma área desértica em um oásis de desenvolvimento, conhecimento e inovação. Saber como eles conseguiram isso em tão pouco tempo de existência foi um dos motivos que nos levou até lá. Voltamos com todas as respostas? Claro que não. No entanto, regressamos com a certeza de que a relevância da educação para todos ali é, sem dúvida, um dos principais motores do progresso vivenciado por aquela nação. A nossa busca por respostas e soluções que possam ser replicadas ou adaptadas ao contexto educacional brasileiro seguirá no próximo ano, quando iremos ainda mais longe. Em 2019, o nosso destino é o país mais populoso do planeta e um dos que mais cresce nos contextos econômico, financeiro e industrial, a China. Portanto, convido a todos para a delegação do ano que vem, que será na China. Assim como a Israel Experience, tenho convicção de que a experiência que vamos vivenciar na China será inesquecível e transformadora. Até lá, xie. Ou seja, obrigado. Então, xie. Então vamos ver o filme que foi criado lá em Israel. Os
mais de 10 mil quilômetros que separam o Brasil de Israel não foram impeditivos para que 40 representantes de 17 instituições de educação superior brasileiras cruzassem o Oceano Atlântico e atravessassem parte do continente africano em busca de conhecimento, troca de experiências e parcerias. Foi com esse espírito desbravador que a segunda delegação ABMS Internacional Israel Experience embarcou com destino a Tel Aviv, Jerusalém e região para 10 dias de intenso aprendizado, compartilhamento de conhecimentos e visitas a instituições de educação superior daquele que é um dos países mais inovadores do planeta. E amigos, chegando de um dia de turismo de City Tour aqui em Tel Aviv. Inicialmente visitamos o porto de Jaffa, foi extraordinário, porto de 3.600 anos, onde conta muita história. E depois fizemos um City Tour pela cidade. Terminamos no porto de Tel Aviv. Aqui em Tel Aviv é uma mistura de emoções, né? Do novo com o velho, da história com a atualidade, com a modernidade. Maravilhoso! Começamos o dia, a segunda delegação da ABMS com o pé direito. Valeu! E eu espero que todos vocês saiam daqui muito mais ricos, né? Como saíram na delegação lá de Moscou. E um capital muito mais importante, né? É exatamente a informação e o conhecimento. A gente acabou de sair de uma visita à Open University de Israel, Universidade Aberta de Israel. É uma universidade com um modelo muito diferente, né? Eles têm muitos cursos online, muitos cursos híbridos. Eles atendem de uma forma digital, mas também distribuem livros e textos e material didático por Israel inteiro. Entre 11 e 21 de outubro, a missão oficial, que contou com a presença de representante do Ministério da Educação do Brasil, teve contato com ideias arrojadas nas mais distintas concepções, desde o processo pedagógico até a produção de novas tecnologias. Muito especial esta visita ao Instituto Weizmann. Realmente, tecnologicamente, eles estão numa linha de desenvolvimento impressionante e são muitas experiências que tivemos aqui que levaremos certamente para o Brasil para um oportuno intercâmbio. De 0 a 3 anos, ele pode ter 1.500 informações dia. E é isso que eles estão fazendo aqui. E que nós temos que levar para o nosso país. Nós temos que levar para o nosso país essa paixão por educar. Essa paixão de levar as crianças às universidades.
estou aqui no IDC, é uma universidade ao norte de Israel que prioriza business, criação de negócios e tem uma atividade muito importante para o nosso país, principalmente para o meu estado de Ceará. Talvez seja a instituição que mais tem aderência com a nossa realidade de instituições privadas no Brasil. A maior chance de aplicar na nossa realidade ideias que nós tivemos e que pudemos perceber. Uma instituição com 25 anos, que tem tantas startups já comercializadas, que rendeu milhões de dólares para os investidores que aqui aplicaram. Hoje a gente fechou a missão aqui nas visitas às instituições com chave de ouro. Visitamos a Universidade Hebraica de Jerusalém, onde tivemos uma grande possibilidade de conhecer um pouco mais dos estudos da neurociência, do uso das tecnologias. Tivemos também a oportunidade de conhecer outras instituições, o que elas fazem aqui e trocar, né, experiências e quem sabe, possivelmente, no futuro a gente poder trocar também um intercâmbio entre professores e alunos. Foi uma experiência muito bacana, muito gratificante. Apesar da intensa agenda de trabalho, o grupo também teve o privilégio de conhecer lugares incríveis de um país que não abriu mão da sua história milenar para construir um presente pautado na inovação e que está conectado com o futuro. Amigos, chegando ao fim da segunda delegação internacional ABMS, esta vez para Israel. Foi uma experiência extremamente producente. Conhecemos diversas universidades aqui em Tel Aviv e Jerusalém, celebramos diversos convênios, troca de experiências, experiências inovadoras, conhecemos novos modelos, novos sistemas educacionais. Enfim, foi de extrema valia para todos os mantenedores associados à ABMS. Abraço. Eu recordo que a gente começou recebendo a visita do Yaron, em que ele passou para a gente uma impressão muito interessante e diferente sobre inovação. Nós, a partir da conversa dele, entendemos que inovação não é só novas tecnologias, há que se criar uma cultura de inovação, há que se gerenciar a mudança da inovação. Eu acho que esse alerta foi muito importante e pautou todo o nosso desenvolvimento ao longo desses dias. Nós estamos saindo aqui
muito enriquecidos. E antes a gente tinha um slogan que era sempre, se não pode ser o melhor, fique entre os melhores. Mas vamos acrescentar mais um item, que é faça diferente. Aprendemos muita coisa, trocamos muitas experiências. Israel é um líder na área da educação e como Startup Nation acho que temos muita coisa a aprender com eles. É a segunda missão que venho e eu recomendo muito. São dias que a gente tem a grande oportunidade não só de conviver, mas também de pensar a educação sobre um outro foco. Acredito que a internacionalização é um caminho que todos nós, enquanto instituição brasileira, temos que caminhar. Estamos chegando ao fim de mais uma jornada com a sensação de missão cumprida. Foi mais de um ano de muito trabalho e muita dedicação de toda a equipe da BMS para proporcionar aos membros da delegação essa experiência fantástica vivida aqui em Israel. Para além de todo o aprendizado, a segunda delegação ABMS Internacional Israel Experience também mostrou a força da educação superior particular no Brasil e abriu portas para o fortalecimento da internacionalização das nossas instituições de educação superior. Nesse sentido, foram assinados 3 termos de cooperação entre a ABMS e instituições israelenses. Foram 10 dias de vivências inesquecíveis, motivadas pela vontade de conhecer, de transpor barreiras e, principalmente, de ampliar a consciência para novas formas de atuar. Foram 10 dias embalados pela integração do grupo que, atendendo ao convite da folclórica canção hebraica, se alegrou. Se alegrou, aprendeu e trouxe na bagagem conhecimento e experiências passíveis de serem replicadas ou desenvolvidas em parceria com as instituições israelenses de educação superior. É por isso que as delegações internacionais da ABMS vão continuar. Em 2019, percorreremos uma nova jornada rumo ao aprendizado além fronteiras. Desta vez, o destino consistirá no país mais populoso e dono da segunda maior economia mundial. Sim, a terceira delegação ABMS Internacional será a China Experience. Até lá, Hava Nagila! Muito bem, pessoal. Extraordinário. Só queria lembrar que os convênios celebrados podem beneficiar todos os associados da BMS. Qualquer instituição associada à BMS que queira celebrar parceria com as universidades de Israel, através desses convênios guarda-chuvas, pode vir à BMS, que serão encaminhadas a essas instituições. Certo? Esse foi o objetivo da celebração desses convênios. Então, vamos agora ao seminário Responsabilidade Social e Inovação, já que o Brasil também é muito inovador.